Um dos problemas que mais afeta a humanidade é a obesidade. Além do sobrepeso, a obesidade também traz uma série de fatores que pode complicar e muito a vida das pessoas. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a nutricionista doutora Giovana Titonelli, da clínica Del Penho. Doutora Giovana, bom dia, é um prazer receber a senhora mais uma vez aqui. Eu gostaria que a senhora falasse para a gente um pouco sobre a obesidade. A gente sabe que é um problema muito extenso, que aflige várias pessoas. E o que eu tenho percebido ultimamente é que a obesidade se tornou uma pandemia mundial. Nós temos aqui a nossa realidade no Brasil, mas em vários países a gente percebe como que a obesidade tem atrapalhado e dificultado a vida de muitas pessoas, né, doutora? Demais. Bom dia, Paulo Vitor. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E realmente é um problema de saúde pública. É algo muito sério e que tem trazido um prejuízo muito grande na vida das pessoas, né? Com o passar dos anos, a população foi ganhando peso e foi perdendo qualidade de vida. E com isso, junto com a obesidade, que é uma doença multifatorial, a gente tem também a incidência de uma série de doenças que só acontecem com essas pessoas por causa do fator obesidade. E isso é muito sério. Agora, doutora, por que as pessoas ficam obesas e por que a obesidade vem aumentando ano após ano? Então, o fator obesidade, ele é, como se diz, é multifatorial. Quais são os principais fatores? Genética, a questão hormonal, a questão cultural e social estão entre os fatores mais importantes. O fator emocional também, ultimamente, tem tido uma importância muito relevante. E hoje em dia, quanto mais a população engorda, quanto mais se gera filhos estando obeso, você vai transferindo esse gene. Então, se você for avaliar 50 anos atrás, o grau de obesidade que existia na população era muito menor. E agora, à medida que essa obesidade vai sendo transferida de pais para filhos, nós vamos tendo uma maior incidência e esses fatores vão colaborando para isto. Doutora, quais são as principais doenças e as consequências que a obesidade traz na vida das pessoas? Então, as duas principais doenças que vêm logo após que se instaura a obesidade é a hipertensão e o diabetes. Posteriormente, isso não é uma sequência exata, não. É muito comum as duas primeiras que se manifestam, que são doenças crônicas e metabólicas. Posteriormente, as pessoas começam a ter problemas nas articulações, dores no joelho, coluna, depressão, distúrbios de coagulação. E algo muito importante, esteatose hepática, que é a gordura no fígado. E uma coisa que é muito importante é que as pessoas, depois de um certo peso, depois de uma certa limitação, elas começam a se sentir deprimidas. Elas começam a ter dificuldades laborais de executar certas funções, elas começam a ter problemas também nas suas convivências. Então, vai desencadeando tanto problema, Paulo Vitor, que a pessoa ela fica infeliz. E o obeso é uma pessoa muito inflamada. O grau inflamatório de uma pessoa obesa, ela vai só aumentando, e isso faz o quê? Adoece os órgãos internos. Aí vem infarto, né, acidentes vascular cerebral. Então a gente tem uma cadeia de problemas que nascem junto com o sobrepeso, a obesidade vai evoluindo e esses problemas vão chegando para o indivíduo, fatalmente. Como ajudar uma pessoa obesa? Então, a gente tem o tratamento clínico hoje, com muitas opções de tratamento, Paulo Vitor. A gente tem desde uma reeducação alimentar, onde a gente recebe esse paciente e vai conhecer a história desse paciente. Nós somos indivíduo, cada um tem uma história, cada um tem uma situação que precisa ser analisada, de preferência por uma equipe multidisciplinar. Tem a nutricionista, endocrinologista, e às vezes a gente precisa de um psicólogo, muitas das vezes, para estar o quê? Abordando esta pessoa desta forma multidisciplinar, conhecendo a história desta pessoa e ajudando-a, trazendo modificações nos seus hábitos, trazendo para esta pessoa conhecimento sobre alimentação, sobre como escolher, sobre como produzir a sua alimentação e trazer ali na base da sua rotina uma mudança. Às vezes não precisa de nada tão milagroso, nós estamos falando de sobrepeso,
obesidade leve, obesidades que têm um tempo menor de existência na vida dessa pessoa, porque isso tudo tem influência para o sucesso de um tratamento clínico. Então, quando a gente conhece essa história, a gente vai desenvolver uma estratégia para ajudar esta pessoa. Mas muito importante, Paulo Vitor, a pessoa que se apresenta ao profissional, ela tem que estar muito consciente de que ela vai ter que se propor a mudanças. Então, a gente tem hoje, depois desse tratamento, dessa abordagem totalmente clínica, a gente tem também suporte medicamentoso que pode ser aderido ao tratamento para dar mais uma ajuda a este paciente. E, em último caso, quando a gente tem uma obesidade de grau 3, grau 2, com essas doenças associadas, a gente tem também o tratamento cirúrgico, que é uma opção final. Lembrando que nós também estamos ao vivo lá no nosso canal no YouTube, você pode acessar e acompanhar essa entrevista por lá. Doutora, diante de todos esses tratamentos que a senhora falou, existe aquele que é mais eficaz, que a senhora aconselha aos seus pacientes? Sim, eu acho que esse que eu acabei de falar, que eu discorri aqui para você, é o que mais funciona, que é a abordagem multidisciplinar. O paciente ele precisa conhecer a sua história, ele precisa se entregar ao tratamento e ele precisa estar disposto a mudanças. Porque o alimento, Paulo Vitor, ele é um conforto, ele é uma companhia, ele é uma alegria. Olha só, se você parar para pensar, nós seres humanos, a gente se alimenta todos os dias várias vezes. E por que a gente se alimenta? Você já foi convidado para algum aniversário para dar uma corrida no asfalto ou foi para comemorar? Verdade. Então, o alimento ele está inserido nos eventos sociais, nas festas de família, nos encontros. Você vai a um casamento, o que tem? Comida. Você vai a uma festa, você vai a um encontro, você reúne a sua família em volta de uma mesa de refeição. Então, o ato alimentar, as calorias, a forma que o indivíduo vive está totalmente inserido na sua rotina diária. Então, qual é o melhor tratamento? Conhecer essa rotina, renovar essa rotina para uma nova rotina que vai fazer a perda de peso e a melhora da qualidade de vida desse indivíduo. Doutora, a gente sabe que a obesidade tem vários graus, grau 1, grau 2, grau 3, inclusive isso eu aprendi com a senhora. Todo grau, todo nível de obesidade tem tratamento? Tem como a pessoa recuperar o peso normal? Essa é uma pergunta muito importante. Eu costumo, na minha avaliação, na minha anamnese com o meu paciente, os meus pacientes que estiverem me ouvindo agora vão se lembrar disso, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa: quanto tempo você está obeso? Porque a obesidade crônica, se o paciente fala para mim, eu tenho este peso desde a minha infância, desde a minha adolescência, ou depois que eu tive filho, no caso das mulheres, ou quando casei, esta resposta já me dá uma noção de qual fator foi mais preponderante para essa obesidade, o fator genético, ou o fator hormonal, ou o fator social. Então, a partir daí desta resposta, eu já começo a ter um entendimento do grau de facilidade ou dificuldade, porque uma obesidade de longa data, as suas células, o seu organismo, ele já entende que aquele peso ali é o certo. Existe uma memória celular dizendo para aquele indivíduo todos os dias esse peso é o certo. O indivíduo acorda, ele se alimenta durante o dia, semana, meses, ano, da mesma forma e vai solidificando aquela obesidade. Então isso já é um fator de dificuldade. Mas se uma pessoa chega em contrapartida e fala, olha, eu estou com sobrepeso, tem 1 ano, 2, foi depois que eu me casei, eu mudei de cidade, eu mudei de trabalho, a gente sabe que aquilo ali é algo recente, que ainda não está tão sólido naquele metabolismo. Então, este paciente, ele tem mais facilidade de voltar àquele status anterior, que era a sua realidade. E quanto maior também o grau de obesidade, grau sobrepeso, grau 1, grau 2 e o grau 3, que é a obesidade mórbida, vai ficando cada vez mais difícil, porque é muito tecido adiposo, é muita alteração hormonal e o peso vai subindo e a dificuldade física vai aumentando. A pessoa vai ficando cada vez mais sedentária. Isso é normal. Você pensa bem, eu que trato de um paciente que tem 80 quilos de excesso de peso, Paulo Vitor. Como que essa pessoa vai para uma natação, para uma academia?
Em compensação, o paciente que tem sobrepeso, precisa perder entre 5 e 10 quilos, ele ainda não tem limitação física. Então, quanto mais leve a obesidade, mais fácil o tratamento clínico, mais eficaz. Quanto mais grave a obesidade, maior dificuldade da remissão. Doutora, qual o recado que a senhora passa para aquela pessoa que está acompanhando essa entrevista, que está sofrendo com a obesidade, que está lutando contra a obesidade já há muitos anos e muitas dessas pessoas acabam perdendo as esperanças? Qual o recado que a senhora passa? Então, o que eu tenho para dizer a essas pessoas obesas, primeiro é que elas não são culpadas de serem obesas. Obesidade é uma doença e é uma doença, uma das poucas doenças no mundo onde o portador ele é julgado, criticado por ser doente, por ser obeso. Então, primeiro, você não é culpado de você ter esta doença. Segundo, você merece e precisa de ajuda. Busque essa ajuda, busque profissionais experientes, profissionais conscientes, que vão poder te dar a mão e te levar para uma solução, porque existem tratamentos e a vida de obeso é uma vida muito difícil. Eu que tenho aí quase 20 anos de experiência com este paciente, eu sei muito bem como é difícil, como é triste, como é limitante, mas também já tive muitas chances de assistir a remissão dessa doença e ver a felicidade, e ver a saúde, e ver a reintegração da pessoa na sociedade. Isso é maravilhoso, Paulo Vitor. É isso que eu tenho para dizer para você, obeso que está me ouvindo agora. Você precisa de ajuda e nós podemos te ajudar. Tá certo, doutora Giovana, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu gostaria que a senhora desse um último recado, os interessados a marcarem uma consulta com a senhora, conhecer um pouco mais do seu trabalho e também da Clínica Del Penho, como deve fazer? Então, nós temos o Instagram, Clínica Del Penho, que tem lá um link para ir direto para o WhatsApp da clínica. Tem também o meu Instagram pessoal, que é Giovana Titonelli, que também tem um link onde consegue se chegar ao WhatsApp da clínica. Agende sua consulta, estarei lá com todo carinho, com todo o conhecimento que adquiri durante esses anos para poder ajudar você obeso e poder trazer para você uma opção de tratamento. Tá certo, doutora. Muito obrigado pela sua participação. Mandar um abraço também para o doutor Renato Del Penho, seu esposo, que com certeza está acompanhando essa entrevista. Doutor Renato, muito obrigado aí pela sua audiência. Muito obrigado, doutora. Tá. Eu que agradeço, Paulo Vitor, a Rádio Mulher, os ouvintes, internautas. É sempre um prazer estar aqui colaborando, né, com as informações e trazendo essa opção aí para a população de Muriaé e região. Tá certo, a gente volta com a nossa programação.